Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então falar sobre a adição de vetores, né, dando continuidade aí aos procedimentos e método do paralelogramo. Com esse caso agora então em questão, né, dos métodos do paralelogramo, vamos então para alguns casos particulares, alguns casos aí utilizados no nosso dia a dia. Então, partindo aí para o primeiro caso especial, né, nós temos a adição de vetores com a mesma direção e com o mesmo sentido também, certo? Como é que acontece isso, Emanuel? Quando nós somamos dois vetores que têm a mesma direção e o mesmo sentido, o vetor resultante, no caso, tem a mesma direção e o mesmo sentido também, certo? O vetor resultante vai para o mesmo lado, certo? Vamos supor então que nós tivéssemos aqui esse lápis aqui e nós estamos fazendo força para o mesmo lado. Eu estou empurrando com essa mão e puxando com essa outra. No caso, então, meu vetor resultante força vai estar direcionando, no caso, o lápis aqui da mesa para o mesmo lado, certo? Então, a operação aqui, o ângulo, né, formado entre esses dois vetores, o ângulo beta no caso, a gente vamos somar ele como 180 graus. Vetor A e vetor B para a mesma direção aqui. Chamei A e B, né? A menor do que B. Então, somado então os dois, formaram, né, um ângulo aqui de 180 graus entre eles. Por que, Emanuel? Não é 0 graus aqui? Porque eu estou adotando lá aquela lei dos cossenos que eu disse a vocês que ia utilizar com mais frequência, né? Que é igual ao resultante ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes AB vezes cosseno de beta, certo? Então, por esse motivo que o ângulo é de 180. Por quê? Porque no caso o vetor resultante a ele, que é o vetor que vai estar à frente, no caso, forma o quê? O ângulo de 180 graus. Beleza? Por esse motivo, então. Fazendo, então, as substituições dos termos em questão no ângulo, 180 graus. Nós temos que cosseno de beta igual a cosseno de 180 será igual a menos 1. Com isso, então, nós temos que cosseno de 180, que vai dar menos 1 aqui. Fazendo então a substituição, teremos isto aqui. Ó, se nós observarmos, multiplicado menos 1 pelo sinal aqui, teremos no caso então mais, certo? Se observarmos melhor ainda, dentro dessa fórmula aqui, ó, isso aqui será o quadrado perfeito, certo? Como é, Manuel, esse quadrado perfeito? Quadrado perfeito é A mais B ao quadrado, certo? Então, se A mais B ao quadrado é igual a isso aqui, como é que você chegou a isso? A mais B, tudo isso ao quadrado, não é igual a isso aqui não, Emanuel? A ao quadrado mais B ao quadrado, eu já falei para vocês, né? Atenção, é errado, certo? É errado. Eu vou ficar falando, tocando nessa tecla com muita frequência. Por quê? Porque isso é muito comum de vocês errarem, beleza? Então, mas Emanuel, por que você diz que isso é tão comum da gente errar? Porque eu mesmo já errava com muita frequência isso, galera. Muita frequência mesmo. Então, eu não vou fazer a distribuição aqui. Vocês podem fazer. Mas, no caso, isto aqui é igual a isso aqui, ó. AB, certo? Multiplicado o conjunto, né, que está entre parênteses, vezes o conjunto novamente que está entre parênteses. Multiplicado duas vezes tudo que está dentro do parênteses em questão, certo? Isso aqui, façam aí a distribuição aí, dê uma pausa aí no vídeo, vocês fazem essa distribuição
e vocês vão conseguir comprovar isso que eu estou falando. Espero aí que vocês já tenham voltado aí do procedimento em questão. Agora vamos ver aqui na tela que nós temos, né? O resultante é igual a raiz quadrada de A mais B ao quadrado. Raiz corta quadrado, não é isso? Então, o resultante aqui em questão, vamos ter que será igual a mais B, certo? Esse, no caso, é a resposta para o primeiro caso, certo? Com os dois vetores, nós vamos ter o vetor resultante na mesma direção e no mesmo sentido, certo? Todos iguais, certo? Direção e sentido iguais. Vamos então resolver um exemplo para este caso aqui específico, na adição de dois vetores com a mesma direção e mesmo sentido. Vamos supor aqui que nós tenhamos um barco, certo? O motor do barco está imprimindo uma velocidade no barco de 25 km por hora. E o barco se encontra descendo o rio, cuja correnteza apresenta uma velocidade de 8 km por hora, assim como mostra no desenho abaixo, certo? Igual este desenho aqui. Uma pessoa à margem do rio, certo? Um observador aqui, uma pessoa que está observando a situação aqui em questão, à margem do rio, fica observando a movimentação do barco ao mover. Qual a velocidade, então, que esse observador consegue ver esse barco se movendo? Se o observador está vendo aqui, ele está vendo que tem a velocidade imprimida pela água e a velocidade do barco, no caso do motor do barco, certo? Então, ele terá o seguinte: a velocidade da água mais a velocidade do barco, que auxilia no aumento do vetor velocidade, não é isso? Pois está somando um com o outro. Vamos imaginar aí que você esteja em um rio, né? E a correnteza, e você está nadando, né? Utilizando a força do seu corpo para descer e, consequentemente, a correnteza também está ali ajudando a descer ali com mais velocidade. Consequentemente, você vai pegar mais velocidade ali durante o movimento, não é isso? Então, a velocidade que o observador vai ver vai ser a velocidade da água mais a velocidade do barco. Lembrando então aqui que aqui estão em vetores, né? Estão em forma vetorial, mas aí vamos lembrar aqui que logo que cosseno de 180 igual a menos 1, vamos aplicar lá na lei dos cossenos. Nós temos o que? 180, né? Graus, que será igual, no caso, a menos 1. Então, consequentemente, teremos aqui a substituição e caímos lá naquela mesma fórmula, não é isso? Cortamos, teremos resultante igual a A mais B. A gente pode chamar tanto a velocidade da água quanto a velocidade do barco, ou a gente pode escolher, né, A ou B, definir qualquer um dos dois, pois não vai sofrer variação, e a velocidade do observador. Substituindo os termos em questão, referente aqui no caso, já não está mais em vetor, não é isso? Por quê? Porque nós definimos aqui e queremos encontrar o módulo, certo? E não o vetor. Temos então a velocidade do observador igual a 8 km por hora mais 25 km por hora. O observador, no caso, está vendo uma velocidade de 33 km por hora. Beleza? Para esse caso aqui específico, vamos agora partir para um segundo caso. O segundo caso é a adição de vetores com a mesma direção, porém sentidos opostos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos dois vetores que têm a mesma direção e sentidos opostos. O vetor resultante, ele vai ter
a mesma direção, porém o sentido será diferente, mas acompanhará o sentido do vetor maior, certo? Do vetor que vai ter um maior ângulo, pois o ângulo formado entre eles será igual a beta igual a zero. Como assim, Emanuel? Eu não entendi o que você falou. Vamos supor aqui que nós tenhamos o vetor A e o vetor B. O vetor A é menor do que o vetor B. Então, consequentemente, nós observamos essa situação aqui, o que é que nós teremos? Teremos que o vetor resultante vai ser a diferença desse vetor aqui, né? Vai ser a diferença deles dois. E, consequentemente, o vetor resultante vai estar na direção do sentido do vetor B, pois o vetor B é maior do que o vetor A, beleza? Então, aqui ficamos da seguinte forma. Vetor A, eu modifiquei a cor aqui, coloquei roxo, certo? E o vetor B, temos então a diferença de A para B, tendo e obtendo o vetor resultante, que será no mesmo sentido do vetor B. Como o ângulo formado entre eles será de 0 graus, vamos utilizar aquela mesma fórmula que a gente já utilizamos anteriormente, sabendo que cosseno de beta I é igual a cosseno de 0 graus, que é igual a 1, fazendo a substituição aqui para o caso em questão, nós teremos o seguinte, que tudo isso aqui será igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes ab vezes 1, menos, né, no caso, tudo isso aqui, raiz. Se nós redefinirmos aqui, a gente temos o seguinte, se nós redefinirmos aqui, nós temos o seguinte, se a gente observar, isto daqui será igual a A menos B ao quadrado, certo? Vocês podem fazer a distribuição aí, lembrando que é A menos B vezes A menos B, certo? Será dessa forma a utilização. E lembrando, né, mais uma vez irei repetir isso aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui é diferente disso aqui de cima, é diferente, certo? Então, cuidado para não errar e utilizar isso aqui, certo? Cuidado. Se vocês quiserem provar aí, pode fazer a definição, a distribuição aí, dá uma pausa no vídeo, certo? E faz esse procedimento aí, tudo bem? Então, sabendo, né, que isto aqui, tudo isso aqui é igual a isto daqui, a gente teremos o seguinte, isso aqui, ó, substituído, então, cortando raiz com quadrado, a gente teremos que resultante será igual a A menos B, certo? Resolvendo então para um exemplo aqui do nosso dia a dia, da mesma situação que a gente vimos anteriormente, só que agora o que é que acontece? O barco ele vai estar subindo contra a correnteza. Então, o motor está lá imprimindo uma velocidade de 22 km por hora e o barco se encontra agora subindo o rio. Então, consequentemente, o barco está nadando, né, contra a correnteza. Ele apresenta uma velocidade de 5 km por hora, a correnteza, certo? É assim como mostra no desenho abaixo. Uma pessoa à margem do rio vai observar o barco se movendo a uma velocidade de, o observador, né? Ele vai estar aqui observando essa situação em questão e o barco subindo aqui contra a velocidade da água. A gente faz, né, aquela velha definição, sabendo, né, que nós temos os dois vetores, a velocidade do observador igual à velocidade da água menos a velocidade do barco.
Emanuel, mas faz diferença se a gente adotar o sinal de menos ou para a água ou para o barco? Não necessariamente. Se você fizer a definição, a única coisa que iria ocorrer era que um iria ficar com o sentido oposto, certo? Vamos dar continuidade que vocês verão melhor à frente, certo? O que é que eu quis falar com isso? Sabendo, né, que como os dois vetores estão opostos, o cosseno do ângulo será igual a 1, certo? Como estão com cosseno de 0 igual a 1, a gente vai aplicar agora a lei dos cossenos, substituindo então o cosseno de 0 igual a 1, nós teremos que essa equação aqui específica, se nós observarmos, esta equação aqui, né, é a mesma coisa daquela que a gente definiu anteriormente, que seria de A menos B, tudo isso ao quadrado, beleza? Então, fazendo a substituição dos termos em questão, vamos cortar quadrado com quadrado e ficamos com a resultante, que será igual a A menos B, certo? Substituindo então, modificando os termos, né? Que resultante é a velocidade do observador, velocidade da água é igual a A e a velocidade do barco igual a B. Fazendo aqui as substituições dos termos em questão e substituindo então os valores. A velocidade da água é de 5 km por hora e a velocidade do barco 22 km por hora. Então, a velocidade resultante ou a velocidade do observador será de menos 17 km por hora. Emanuel, mas existe velocidade negativa? Não. O que é que acontece? A gente, no caso, foi que adotamos o sentido oposto aqui da velocidade. Por quê? Porque se o barco ele está com a velocidade maior, ele vai estar subindo. E a velocidade da água, como é menor, não vai conseguir impedir a subida do barco, certo? Então o barco, consequentemente, vai subir, certo? Então o observador vai ver o barco subindo. A única coisa que a gente utilizamos diferente foi que a gente adotou o sentido oposto, certo? Mas a resposta é a mesma. Ele vai estar subindo ao invés de estar descendo, tudo bem? Então, ainda continuando aqui com a ideia referente a essa questão da direção e do sentido, seja ela oposto ou a mesma direção, nós temos aqui as duas situações. Quando os dois vetores estão andando para o mesmo lado ou quando os dois vetores estão opostos, com sentidos opostos. Então, nessa situação, o módulo do vetor soma, certo? O módulo do vetor soma de dois vetores, ele assume valores compreendidos dentro do seguinte intervalo, onde o vetor resultante pode ser máximo ou mínimo. Como assim, Emanuel? O vetor resultante ele pode ser máximo ou mínimo nas seguintes circunstâncias, onde no caso, se eu estiver somando o vetor A mais o vetor B, se for o ângulo de 180 graus, este valor aqui será máximo, certo? Porém, se eu tiver aqui com beta igual a zero, com os dois vetores um oposto ao outro, o valor será mínimo, certo? Por quê? Porque eu estou subtraindo em um e somando em outro. Mas lembrando que a gente temos os meios termos, né? Temos 90 graus, temos 45 graus, 120 graus, 135 e assim sucessivamente, que seria o meio termo aqui. Nem seria o valor mínimo, nem seria o valor máximo. Valor mínimo, beta será igual a zero. Valor máximo, beta será igual a 180. Espero aí que vocês tenham conseguido compreender essa ideia do valor mínimo e valor máximo, pois nós temos a maior força possível quando duas pessoas estão unindo a força, né, para empurrar aquele determinado objeto.
E nós temos a menor força possível quando duas pessoas estão puxando o contrário àquele objeto, certo? Então, por hoje ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.